Historicamente, o Brasil derrotou todos os países que disputaram território com a gente, exceto um. E esse país descobriu reservas gigantescas de petróleo. Com tamanha riqueza, essa nação acabou atraindo as atenções da Venezuela, que agora está disposta a ir à guerra com ela. Mas por que a Venezuela quer invadir esse país? Como ele conseguiu derrotar o Brasil? E será que estamos diante de uma guerra bem na nossa fronteira? O Brasil, todos os dias, produz cerca de 3 milhões de barris de petróleo e gás natural. Mas ainda assim, existe um país com uma pequena fração do nosso território que está quase alcançando essa mesma produção. Esse país está se tornando o novo rico do continente. E para deixar claro, não estou falando de Chile ou Uruguai, as outras economias sólidas aqui da região. Eu estou falando de um país que você provavelmente nem lembra que existe, a Guiana. E não é a Guiana francesa, que é bem mais conhecida, é só a Guiana mesmo. Hoje, o Brasil tem declaradamente uma reserva total de petróleo de quase 15 bilhões de barris. Já a Guiana, com suas recentes descobertas, tem reservas de 11 bilhões de barris. Ou seja, a Guiana tem 75% do que nós temos hoje. E com esse montante, já está entre os países com maior potencial produtivo de óleo, ao lado do próprio Brasil, da Argélia e da Noruega. E tem mais. Com tamanha reserva de petróleo, a Guiana é atualmente o país que mais cresce no planeta. Ela está muito acima até mesmo do crescimento da China. É isso mesmo. A Guiana já está sendo chamada de a joia das Américas. Atualmente, a produção de petróleo da Guiana é de 318 mil barris por dia, segundo consultorias internacionais. Esse número pode, em breve, chegar a 500 mil barris por dia. E nas melhores projeções, até o fim da década, a produção deve atingir 1,5 milhão de barris diários. Um país bem menor que o Brasil, mas que proporcionalmente produzirá muito mais do que a gente. Boa parte dessa riqueza vem da chamada Margem Equatorial, uma região em alto mar que vai da Guiana até o Rio Grande do Norte, no Brasil. Enquanto o Brasil ainda está engatinhando nessa região, a Guiana já está nadando de braçada por lá. O petróleo descoberto já está dando frutos. Para você ter uma ideia, em 2015, a Guiana tinha uma renda per capita menor que todos os seus vizinhos, com exceção da Bolívia, segundo o Banco Mundial. Mas, em 2021, após o boom petrolífero, o país atingiu uma renda per capita de 10 mil dólares, ultrapassando o Brasil. Sim, você não ouviu errado. A renda per capita da Guiana é maior que a do Brasil em quase 3 mil dólares. A bonança do petróleo está transformando completamente a economia da Guiana. De acordo com o FMI, o país cresceu impressionantes 62% no ano passado. E neste ano, deve crescer mais 38%. É a maior taxa de crescimento do mundo. É assustadoramente absurdo. Outro detalhe importante é que essa riqueza provavelmente será partilhada entre um número relativamente pequeno de pessoas. Embora a Guiana tenha o mesmo tamanho da Grã-Bretanha, sua antiga colonizadora, o país tem uma população de apenas 800 mil pessoas. A maior parte do território é coberta por floresta tropical, o que significa que o potencial de crescimento econômico per capita é gigantesco. Hoje, boa parte da produção de petróleo do país é extraída pela ExxonMobil, graças a um acordo firmado com o governo local. Hoje, a produção local da Guiana é equivalente ao que um exportador intermediário, como a Colômbia, vende. Mas, se você dividir esse volume pelo número de habitantes, fica fácil entender o efeito avassalador que o petróleo exerce sobre a economia da Guiana, um país com uma população 50 vezes menor que a da Colômbia. Dessa forma, a Guiana pode se tornar o país com o maior número de barris de petróleo per capita do mundo. É dinheiro a se perder de vista. Contudo, esse crescimento meteórico traz consigo um grande desafio: evitar a chamada maldição do petróleo, um fenômeno que atinge muitos países pequenos e pobres que, de repente, ficam ricos ao descobrirem o ouro negro. Esses países acabam se tornando altamente dependentes da commodity e investem menos em outros setores, como se tivessem ganho numa espécie de loteria. Além disso, essa dependência abre espaço para governos corruptos e autoritários, onde a riqueza aumenta a renda per capita, mas favorece aliados e gera rupturas sociais. A Guiana, historicamente, não é um país politicamente estável. Desde que obteve sua independência, há poucas décadas, acumula problemas como tensões sociais, raciais e étnicas, além de disputas territoriais. E entre essas disputas, existem duas que se destacam, uma com a Venezuela e outra com o Brasil. O curioso é que, na disputa com o Brasil, a Guiana venceu, e essa foi a única vez que nosso país foi derrotado em uma disputa territorial fronteiriça. Mas, como isso aconteceu? Questão do Pirara. O Brasil venceu todas as disputas territoriais em sua história, exceto uma. A chamada Questão do Pirara foi um conflito diplomático entre Portugal e Inglaterra, iniciado no começo do século XIX e que só chegou ao fim em 1904, quando o Brasil já havia deixado de ser governado pelos portugueses.
A Guiana, por outro lado, ainda vivia sob o domínio dos colonizadores britânicos, só conquistando sua independência em 1966. Essa disputa envolvia a posse de um território que, hoje, fica entre o estado de Roraima, no Brasil, e a margem do rio Rupununi, na atual Guiana. A origem desse conflito remonta a mais de 300 anos atrás, quando as fronteiras da América do Sul ainda não estavam perfeitamente definidas. Foi então que Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, que determinava as fronteiras entre seus domínios na região. Mas o acordo deixou brechas, já que outros colonizadores, como Holanda e França, também estavam presentes na área. Naquela época, a Guiana era controlada pelos holandeses. Entre as brechas deixadas pelo Tratado de Madrid, estava o território que viria a dar origem à questão do Pirara. A disputa ficou em banho-maria por muitos anos. Afinal, naquela época, o que não faltava eram conflitos por território, e a região da Guiana não tinha um domínio claro. Os holandeses acabaram deixando o local, e foi então que os britânicos assumiram o controle, formando a Guiana Inglesa ou Britânica, como preferir. Quando o Brasil conquistou sua independência de Portugal, a questão do Pirara voltou aos holofotes. O Império do Brasil argumentava que o Tratado de Madrid nos garantia a soberania sobre a região do Pirara. A Grã-Bretanha, no entanto, sustentava que a área fazia parte da Guiana Britânica. No início da década de 1800, os dois lados concordaram em neutralizar a região disputada. Mas isso não resolveu o problema. Por 5 décadas, Brasil e Grã-Bretanha trocaram propostas e contrapropostas, tentando resolver o impasse. Foi só em 1898 que ambos decidiram submeter a disputa à arbitragem do rei da Itália. E foi aí que veio a derrota brasileira. A decisão da arbitragem foi clara. O Brasil deveria ceder aos ingleses a maior parte do território disputado, incluindo a estratégica região do Rio Pirara. A notícia foi recebida com indignação pelo governo brasileiro. Nos anos seguintes, o Brasil tentou renegociar, buscar uma nova solução. Mas todas as tentativas fracassaram. O país não teve escolha a não ser engolir o choro e aceitar a decisão internacional. Foi um evento histórico, mas eu aposto que você nunca ouviu falar disso antes de assistir a este vídeo. Nas escolas, raramente ensinam a história do Brasil de forma completa, não é mesmo? A questão do Pirara deixou marcas profundas nas relações entre Brasil e Grã-Bretanha, gerando um ressentimento que durou décadas. Hoje é uma questão superada. Após descobrir grandes reservas de petróleo, a Guiana voltou a ser palco de disputas territoriais, agora com a Venezuela. O conflito envolve a região de Essequibo, rica em recursos naturais, com 160 mil quilômetros quadrados, representando 2/3 da Guiana. Essa área foi inicialmente delimitada a leste do rio Essequibo, mas a Guiana foi expandindo suas fronteiras para o oeste, que já pertencia à Venezuela. A descoberta de ouro na região fez com que a Guiana anexasse o território disputado. Aqui está o resumo do texto. Após a Venezuela rejeitar a decisão do Tribunal Internacional de 1999, que retirou o Essequibo da sua posse, a disputa foi esquecida até 2020, quando, após a descoberta de grandes reservas de petróleo pela Guiana, o caso foi levado novamente à Corte Internacional de Justiça. O ditador Nicolás Maduro convocou um referendo para decidir se anexaria a região rica em petróleo. A Guiana considera isso uma violação da sua soberania e entrou com uma ação para barrar o referendo. A crise levou a Guiana a pedir ajuda ao Brasil, que ainda não se posicionou publicamente sobre o caso. O futuro da região e as ações do Brasil são incertos.